Ok, obrigada. Bom, boa noite a todos. Então, a gente vai dar início à aula 2 do nosso curso Judeus no Brasil, Imigração, Memória e Cultura. Então, eu vou compartilhar a tela, se tudo der certo. Vocês estão vendo tudo certinho? Então, tá bom. Bom, então eu vou me apresentar primeiro. Eu sou Adriana Boab Bialski, eu sou economista formada pela FEA, a USP. Eu terminei o mestrado em estudos judaicos na FEFELESH em 2021. Depois eu fiz especialização em museologia na PUC e desde 2023 eu estou no doutorado também em estudos judaicos na FEFELESH USP. No mestrado eu estudei a criação do Museu Judaico de São Paulo e na pós em museologia eu fiz um estudo de público do Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto, também em São Paulo. E agora no doutorado eu pesquiso a memória sefardita, especialmente, né? Eu sou pesquisadora do Centro de Estudos Judaicos da USP e faço parte também da diretoria da Associação de Amigos do Centro de Estudos Judaicos. Com a Miriam aqui presente, né, eu trabalho em projetos de memória judaica brasileira desde 2021. Fora isso, eu fui voluntária por 5 anos no Museu Judaico e eu também fiquei na coordenação do Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto por um ano. Então, vocês estão vendo aqui que eu transito entre estudos judaicos, memória e museologia. Bom, nessa segunda aula, depois da super aula inaugural da Lúcia, né, na semana passada, que teve como objetivo refletir sobre o judaísmo como religião, mas muito mais como cultura, pensar sobre a judeidade, que é uma expressão do ser judeu, e ainda introduzir a questão diaspórica vinculada à trajetória judaica em suas várias vertentes, hoje a gente fala de judeus sefarditas no Brasil. Primeiramente, a ideia é discutir sobre o conceito de judeu sefardita ou sefaradi, né, em hebraico, assim como apresentar as características do judeu oriental ou mizrahi, também em hebraico, que é uma categorização menos conhecida. Para contextualizar o movimento de sefarditas e orientais para o Brasil, vamos pensar essa rota no tempo e no espaço. Antes de passarmos para as comunidades sefarditas do Brasil, vamos dar uma ideia do status demográfico atual, pensando na comunidade judaica brasileira como um todo. E daí a gente começa então a abordar a história judaica em Recife, no século XVII, o judaísmo amazônico a partir do século XIX e as comunidades mais expressivas, claro, do ponto de vista numérico, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Lembrando, super importante, a Lúcia já falou isso, mas eu repito aqui, que esse é um curso de difusão, o que quer dizer que estamos apresentando uma pincelada mínima de cada tema, né? Então, somos todos pesquisadores, estudiosos dos vários temas, e aqui a gente, então, faz um recorte. Para quem quiser se aprofundar, estamos disponibilizando as referências, a Lúcia já fez isso. É, eu vou falar um pouquinho sobre isso no final da aula, e a Miriam, como aula final, também vai voltar nessa questão da bibliografia. Então, começamos, e eu diria que essa é a parte mais difícil da aula, e eu vou tentar ser o mais didática e o mais básica, né, porque é um assunto, eu diria, espinhoso, essa questão dos judeus sefarditas e os judeus orientais. Então, como conceito básico, judeus sefarditas são aqueles cujos ancestrais viveram na Península Ibérica. Com o advento da Inquisição em Portugal, na Espanha, a partir do final do século XV, esse grupo perseguido se espalha pelo norte da África, então, por exemplo, Marrocos e Egito, a região dos Balcãs, por exemplo, Turquia, Bulgária, Grécia, Ilha de Rhodes, antiga Iugoslávia, e Ásia Ocidental ou Oriente Médio, por exemplo, Síria, Líbano e a antiga Palestina. Esses exemplos eu estou dando porque são as origens dos judeus sefarditas que vieram para o Brasil. É claro que existem outras origens, outros países. Segundo Daniel Elazar, autor de um livro chamado The Other Jews, The Sephardim Today, sem tradução em português, a distinção geográfica é somente parte da explicação
dessa especificidade dos sefarditas. Então, o que que ele diz? Que mais importante do que essa questão geográfica, ou seja, de onde as pessoas vêm, é a forma de interpretar a Alahá. Alahá é a lei judaica. Além disso, o modo de organização comunitária e os padrões culturais que norteiam culinária, rituais na sinagoga, liturgia, etc., dos sefarditas são específicos. Então, para ele, a unicidade dos sefarditas está mais nesse sentido do que a questão, do que é apoiada na questão geográfica. Então, isso é uma corrente, né? Outras correntes vão preferir dar destaque aos Mizrahim, ou orientais, como um grupo à parte. Quem são os Mizrahim? São judeus procedentes dos países árabes e ou de maioria muçulmana. Esse grupo abarca quem veio de países como Argélia, Egito, Iêmen, Irã, Iraque, Líbano, Líbia, Marrocos, Síria, Tunísia, sem uma relação de ancestralidade com a Península Ibérica. Mas, na verdade, o que a gente vê em vários desses países é um amálgama, é uma junção, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, no Marrocos, a gente vai ter judeus sefarditas e orientais convivendo por vários séculos. O termo Mizrahi, ele se popularizou a partir dos anos 1990, principalmente em Israel, exaltando a etnicidade específica desse grupo judaico, que alguns associam à corrente do levantinismo, ou seja, uma cultura levantina, né, da região do Levante. De qualquer forma, o senso comum vai colocar tudo que não é Askenazi ou Ashkenazi no termo em hebraico, ou seja, tudo que não é da Europa Oriental e Central, como sefardita, sefaradi. Então, na verdade, é um guarda-chuva identitário, né? E é nesse sentido que essa aula, então, está sendo ministrada, né? Ou seja, tudo que não é Ashkenazi é sefaradi, mais ou menos isso. Bom, continuando. Quem veio para o Brasil? Então, se a gente pensa nessa categoria mais ampla dos sefarditas, né, não só quem tem exatamente a ancestralidade na Península Ibérica, mas todo esse grupo, temos o seguinte, então, em ordem cronológica. Primeiro, a comunidade organizada em Pernambuco, no século XVII, formada por quem veio da Holanda, são judeus da Península Ibérica que foram, né, para a Holanda em função da tolerância religiosa nessa região. Depois a gente tem, já no Brasil independente, os judeus do norte do Marrocos, que foram para a região amazônica e para o Rio de Janeiro. E, por fim, no início do século XX, a gente tem tanto um grupo do Líbano e de cidades como Safed ou Tzfat e Yafo, hoje em Israel, mas na época Palestina, como um grupo da Turquia se fixando no Rio de Janeiro e em São Paulo. Já a partir da década de 1950, quem chega são os judeus dos países árabes, Egito, Síria e, mais uma vez, Líbano, majoritariamente para São Paulo, mas também para o Rio de Janeiro. Então, é disso tudo que a gente vai falar aqui. Começando com o Recife. O período que vai de 1630 a 1654 marca uma excepcionalidade no Brasil colônia, no que diz respeito aos judeus. Por quê? É a época da dominação holandesa em Pernambuco e coincide com a gestão de Maurício de Nassau, ou seja, é um momento de tolerância religiosa. Esse é o único espaço de tempo, é o único intervalo de tempo em que há uma vida judaica propriamente dita, exercida de forma livre e aberta. Então, o que que a gente vai ter aqui? Judeus provenientes da Holanda, ou seja, antigos cristãos novos, originários da Península Ibérica, que retornaram ao judaísmo em solo holandês, e havia cristãos novos que já habitavam o Brasil e que voltaram a adotar a condição de judeus. Lembrando aqui que são cristãos novos, né? A Lúcia falou na última aula, são indivíduos de origem judaica, obrigados a se converter com o advento da Inquisição. Esses judeus, eles atuavam no comércio, na intermediação e financiamento do açúcar, eles falavam muitas línguas, então eles eram bons intérpretes, eram proprietários rurais e urbanos. Eles constituíram, nessa época, duas sinagogas. A da foto é a sinagoga Kal Tzur Israel. É uma sinagoga onde, desde 2001, funciona um museu, que é o Museu Sinagoga Kal Tzur Israel, que talvez alguns conheçam. Essa sinagoga ela é considerada a mais antiga de todas as Américas.
não é a mais antiga em funcionamento, até porque hoje é um museu. Também nesse período, a gente vai falar da existência de uma comunidade judaica estruturada. Isso quer dizer, tinha cemitério, tinha escolas judaicas, tinha instituições de assistência, além, claro, das sinagogas. Dois rabinos marcaram época. Aqui na foto a gente vê o rabino Isaac Aboab da Fonseca, né, bem conhecido para quem estuda o judaísmo no Brasil, porque ele é o autor do primeiro poema escrito em hebraico nas Américas. Nessa obra, ele descreve os acontecimentos por ocasião dos conflitos entre holandeses e portugueses pela retomada de Pernambuco, o que acaba acontecendo em 1654. E aí, então, nessa data, em 1654, aqueles que integravam a comunidade deixam o país, já que é proibido professar o judaísmo no Brasil português. Então, essa tolerância religiosa ela acaba e os judeus deixam o Brasil. Para onde eles vão? Para a Holanda, colônias holandesas no Caribe, para não falar dos 23 judeus brasileiros que supostamente acabaram desembarcando em Nova Amsterdã, atual Nova York. Quem fica no país se assimila, então é um momento de ruptura. Na aula passada, eu lembro que algumas pessoas perguntaram especificamente sobre essa época. Então, eu acabei colocando nesse slide duas indicações de leitura interessantes, bem específicas, né? Uma é o livro Arrancados da Terra, do Lira Neto, e o outro é o de Recife para Manhattan, Os Judeus na Formação de Nova York, da Daniela Levy. Bom, continuando. Então, aqui a gente vai falar um pouco de demografia, de censo. Se a gente tomar por base o censo do IBGE de 2010, e esse não é o último, mas ele é o último onde a gente pode ter abertura por religião, a gente vai ter um número de 107 mil. Então, pelo IBGE, a gente tem um número de 107 mil judeus no Brasil em 2010, ou seja, 0,06% da população. E o país ocupa, então, a 10ª posição no mundo. É claro que esse número é super polêmico, porque a gente pode discutir como é que isso é calculado, né? Na verdade, a gente sabe que o censo hoje funciona como autodeclaração. Outros indicadores vão chegar a números um pouco menores, por exemplo, 93 mil. Mas, de qualquer forma, a gente está falando de mais ou menos 100 mil judeus no Brasil, claro, falando de judeus askenazes, sefarditas, enfim, todos os grupos, né? E esse mapa que vocês estão vendo no slide, ele foi elaborado pela CONIB, Confederação Israelita do Brasil, e são indicações de federações ou de associações estaduais. É claro que existem judeus em outros estados, mas nesses estados a gente vê a questão da comunidade estruturada. Então, em todos esses estados, a gente tem uma associação, uma federação estadual que faz parte ou que responde para a CONIB, a Confederação Israelita do Brasil. Então, só para dar uma ideia para vocês de números. Agora, se a gente estivesse perguntando quantos sefarditas tem no Brasil, aí é uma pergunta mais difícil ainda. O que eu encontrei? Eu encontrei um estudo da pesquisadora e professora da Universidade Hebraica de Jerusalém, a Margalit Beharano. Ela diz que os sefarditas, aí incluídos os mizrahim, os orientais, então sefarditas como um todo, corresponderiam a aproximadamente 20% da população judaica brasileira. Esse foi o número que eu encontrei, enfim, então estou trabalhando com esse número. E agora, então, vamos falar um pouquinho de cada origem. Então, começando pelos judeus marroquinos. Os primeiros judeus do Marrocos desembarcaram no Brasil no século XIX. Segundo Samuel Ben Shimol, que é o grande primeiro, na verdade, né, estudioso dos judeus da Amazônia brasileira, entre 1810 e 1850 chegaram cerca de 300 famílias na Amazônia brasileira e peruana, né, juntando as duas. E entre 1851 e 1910, mais 700 famílias. Em sua maioria, vieram motivados primeiro pelo ciclo das drogas do sertão e depois pelo ciclo da borracha. E por que vieram?
pobreza, falta de oportunidades e hostilidades no Marrocos. Em sua maioria, eles eram sefarditas, e lá no Marrocos, eles eram chamados de Megorachim. Megorachim, um termo em hebraico, para designar os expulsos da Península Ibérica. E eles se juntaram com os Toshavim. Os Toshavim, outro termo em hebraico, para designar os nativos, os autóctones, né? Então, no Marrocos, por exemplo, a gente vai ter dois grupos, os Megorachim e os Toshavim, os da Península Ibérica e os nativos daquela região. Isso a gente está falando do norte do Marrocos, das cidades de Tetuã e Tanger, que é de onde saíram as pessoas que vieram aqui para a Amazônia. Esses grupos eram, né, e em parte são ainda, falantes de Raquetia. A Raquetia é o dialeto dos sefarditas do norte do Marrocos, que mescla espanhol, português, hebraico e árabe, entre outros idiomas. A gente vai ouvir um trechinho aqui de uma entrevista com a Alicia Haas, e ela vai falar em Raquetia. Vou pôr um trechinho bem pequeno, mas já vai dar para ter uma ideia. A Alicia, ela descende de uma família de Tetuã, no Marrocos, e nesse trechinho que eu escolhi, né, ela vai explicar o que é a palavra ferasmal em Raquitia. Então, ela vai falar sobre um termo em Raquitia. Espero que dê tudo certo, que vocês consigam escutar. La jaquetía se habla con las manos y con el tono de la voz. Con el tono de la voz se cambia, se troca lo que significa la palabra. Por ejemplo, Ferasmal es como una bendición y es contracción de tres palabras, de fuera, de mal. Ferasmal. Ahora, las mujeres así llamaban a sus hombres, a sus maridos, como si fuera que los da bendiciones cada día. Pero se puede también decir así, con un sentido irónico, Ferasmal, advinites, hasta ahora me vienes. ¿A qué quiere decir eso? En este sentido, Ferasmal ya no es bendición, ya es como criticismo. Ferasmal, fera de mal, feras de mal. Então, essa é uma expressão muito usada, né, na Raquitia, então, até hoje na Amazônia, né, esse grupo vai, por exemplo, usar uma palavra como essa, ferasmal. E a gente entende bem, né? A gente vê que não é um espanhol, não é um português, mas a gente entende, então é uma coisa bem interessante, diferente, né? E importante dizer que a Amazônia é um dos, talvez, o lugar onde esse dialeto mais se perpetuou, né, no mundo todo. Então, é interessante. E aí, à direita, fotos de três comidas típicas do Marrocos, né, dos judeus do Marrocos, até hoje consumidas aqui no Brasil. Então, o primeiro deles em cima é a frijuela, é um pastelzinho, mas não é salgado, ele é doce, né? Ele é feito com calda de canela e mel. No meio, a gente vê a adafina. A adafina, ela é uma comida típica de Shabat, né? A Lúcia mencionou que é o Shabat, é o sábado, dia de descanso, e os judeus marroquinos, então, eles vão comer adafina no Shabat, que é um cozido, cujos ingredientes são carnes, ovos, grão de bico e hortaliças. E embaixo, o cuscuzzu, né? Como o próprio nome diz, é um tipo de cuscuz. É um tipo de cuscuz marroquino, preparado à base de semolina, acompanhado de legumes, carne, peixe, servido nas grandes festas, né? Por ocasião principalmente do Ano Novo Judaico. E aqui, vou falar um pouco então desse grupo que foi tanto para a Amazônia quanto para o Rio de Janeiro. Os judeus marroquinos, quando eles chegaram à Amazônia, eles se fixaram em vilas bem distantes junto aos rios. Então, aqui no mapa, não sei se dá para ver, mas tem algumas cidades que estão assinaladas justamente aqui nesse entorno, né, do rio, dos rios, cidades como Oriximiná, Alenquer, Maués, Itacoatiara, Óbidos. Então, os judeus foram primeiro para essas cidades. E o que eles faziam? Eles eram regatões. Regatões são comerciantes ambulantes que vendem mercadorias em troca de produtos da floresta. Foi só depois, num segundo momento, que eles se estabeleceram nas grandes cidades, Belém e Manaus.
Belém é a segunda comunidade judaica organizada do Brasil ou a primeira do Brasil independente? Belém tem duas sinagogas do século XIX que estão até hoje em funcionamento, a Shara Shammai e a Eshel Abraham. Imagino que a Miriam talvez fale um pouco mais sobre isso na aula sobre sinagogas. E à direita, a gente vê uma foto da sinagoga Shel Gemilut Hassadim. Essa sinagoga também é do século XIX e ela também está associada aos marroquinos, só que ela fica no Rio de Janeiro e não na Amazônia. Por quê? Porque os judeus marroquinos, eles foram para a Amazônia, foram para o Rio de Janeiro e alguns foram da Amazônia para o Rio de Janeiro. Essa foto é a capa de um livro organizado pelo Elias Salgado, um pesquisador e um grande ativista, né, do judaísmo marroquino e amazônico. O livro chama União Israelita Shel Gemilut Hassadim, 150 anos de atos de bondade. E eu e a Miriam integramos a equipe de pesquisa para esse trabalho, né? Então a gente fez a pesquisa e as entrevistas de história oral com os membros da comunidade, membros atuais, membros antigos, e isso acabou então resultando nesse livro. Né? É uma sinagoga que começou no centro do Rio de Janeiro, que depois, até hoje, né, está estabelecida no bairro de Botafogo. E agora, então, mudando um pouquinho, falando de desculpa, de século XX, né, a gente vai falar de judeus da Turquia no Brasil. Então, mudamos um pouquinho. Pode parecer para quem é de fora, né, que existe bastante proximidade, existe mesmo, entre judeus marroquinos e turcos. Mas a gente vai ver aqui algumas diferenças. Então, os judeus da Turquia chegaram ao Brasil, e a gente está falando de Rio de Janeiro e São Paulo agora, no começo do século XX. Oriundos basicamente de Esmirna ou Izmir e Istambul, na Turquia, ilha de Rhodes, né, hoje pertencente à Grécia, a saída desse pessoal com destino ao Brasil foi determinada pelo fim do Império Otomano, ao qual pertenciam, e suas consequências em termos geopolíticos. Para o conhecido historiador Boris Fausto, falecido recentemente, em 2023, ele mesmo descendente de judeus sefarditas, ele diz o seguinte no seu livro Negócios e Ócios: a emergência de estados nacionais levou à impossibilidade de comunidades minoritárias continuarem a viver uma vida sujeita a regras próprias. E ainda ele diz: os sefarditas não emigraram premidos por sua condição econômica, mas pela sensibilidade diante de mudanças sociais e políticas. Então a gente já vê uma diferença aí em relação aos marroquinos. Esse grupo é falante do ladino, idioma que tem por base o espanhol, mesclado às línguas dos países para onde essas famílias se dirigiram após a expulsão da Espanha, assim como ao hebraico. Até o século XIX, o ladino era escrito em caracteres hebraicos. Depois, passou a ser escrito em nosso alfabeto. Então, isso é bem interessante também. Agora a gente vai ver um trecho bem pequenininho de um vídeo que mostra a cantora Fortuna, é uma cantora brasileira, judia, sefardita, e ela vai cantar então um trechinho de uma canção de ninar em ladino. Durme, durme, hermoso y chico, durme, durme con sabor. Cerra tus lucíos ojicos, durme con sabor. Aqui também a gente sente que, né, é uma língua que soa familiar para a gente, né? Mas ao mesmo tempo não é bem o espanhol, também não é o português, né? É bem gostosa. E aqui, então, do lado esquerdo do slide, eu reuni algumas fotos que são de objetos que constam do acervo do Museu Judaico de São Paulo, né? Isso pode ser consultado pelo site e não tenho certeza, mas acredito que a maior parte desses objetos está exposto na exposição de longa duração do Museu Judaico. Mas com certeza esses objetos a gente consegue ver as imagens consultando online. E por que eu escolhi esses objetos, né? Porque eles são específicos dos judeus da Turquia. Então, por exemplo, aqui uma curiosidade. Para esse grupo, o nascimento das meninas, né, das filhas mulheres, é motivo de intensa celebração.
Essa comemoração é chamada de Festa das Fadas, ou em ladino, Siete Candelas, que é 17 velas. No caso aqui, fadar vem de fado, de destino. Então, é quando se deseja que a menina tenha um bom destino, né? Tenha um bom futuro. Segundo a Clara Kochen, que é uma ativista de família parte, né, de família turca, ela escreveu um livro sobre a vida dela, e nesse livro ela diz o seguinte: ela conta como é que é essa celebração, né, da Festa das Fadas. Então, nessa ocasião, 7 amigas da mãe da criança são convidadas a acender as velas colocadas em uma bandeja e a desejar boa fortuna. No final, são servidos marzipan e almendricas, cor-de-rosa e brancas, além de outros doces. Então, o que que a gente vê aqui? 3 fotos, são 3 meninas, e vocês vão ver que elas estão usando o mesmo vestido, né? Ou seja, que esse vestido foi passando da mãe para as filhas. Então, a gente vê a mãe Esther e as filhas Débora e Raquel, né, em suas respectivas festas de fadas. Então, como eu falei, esse vestido integra o acervo do Museu Judaico de São Paulo como exemplos de indumentária sefardita. Já na parte de baixo do slide, a gente vê amuletos. No centro, o Shaddai é um objeto com inscrições em hebraico, utilizado como amuleto de proteção contra mal-olhado nos berços dos bebês, também utilizado por mulheres grávidas. Nas laterais, a gente vê fotos de quemeas. São amuletos que têm a mesma função. Sobre esses objetos, diz a Clara Kochen, a curiosa mistura de religião e superstição alimentou a linguagem e o modo de vida dos sefaradis, embora muitas tradições tenham se perdido ao longo do tempo e da dispersão, por incompreensão e intolerância. E aí, falando um pouquinho então da distribuição dessas famílias da Turquia, né, nas 2 cidades, Rio de Janeiro e São Paulo. Na capital paulistana, então começando por São Paulo, a gente tem a comunidade Sefarade de São Paulo, que depois mudou de nome e passou a se chamar Sinagoga Israelita Brasileira do Rito Português, e depois mudou de nome e passou a se chamar Templo Israelita Ohel Yaakov, mas na verdade ela é conhecida como a Sinagoga da Rua da Abolição. Então todo mundo conhece essa sinagoga como a Sinagoga da Rua da Abolição, ainda que hoje ela não esteja mais lá. Ela foi fundada em 1924 por famílias oriundas de Esmirna, ou Izmir, de Istambul e da ilha de Rhodes. Esse grupo se instalou no centro da capital paulista e em bairros como Bela Vista, Consolação e Jardins. No Rio de Janeiro, os sefarditas dessas mesmas cidades, né, Istambul e Esmirna e também da ilha de Rhodes, chegaram também na primeira e na segunda décadas, na verdade, do século XX, e se estabeleceram em regiões nobres, porque eles já vieram bem posicionados e fundaram, em 1922, o Centro Israelita Brasileiro, o CIB, né, hoje em Copacabana. Em termos de ocupação, então, eles se dedicaram, essas famílias da Turquia, né, os homens, basicamente, se dedicaram ao comércio exterior, ao comércio em geral, à construção civil e à corretagem de café. E agora a gente muda para os imigrantes orientais, os Mizrahim especificamente. Esses imigrantes do Líbano chegaram ao Brasil no começo do século XX, e essa é uma imigração muito pouco conhecida. Falantes do árabe, então não são falantes de ladino nem de raquitia, encontraram mais dificuldade que os sefarditas puros, vamos dizer assim, né? Aqueles cuja ancestralidade está apoiada na Península Ibérica, porque não falavam ladino nem raquitia, ou seja, falavam árabe, uma língua muito mais distante do português. Eram majoritariamente solteiros e tinham o objetivo de fazer a América e evitar o alistamento militar obrigatório. Lembrando que o Líbano integrava o Império Otomano e só se tornaria independente na década de 1940, após um período sob mandato francês. No Rio de Janeiro, um grupo originário principalmente de Sidom, da cidade libanesa de Sidom, ou Ceida, que fica a cerca de 40 quilômetros de Beirute,
fundou em 1913 a Sociedade Israelita Síria. E esse nome porque o Líbano fazia parte da Síria até 1918. Essas famílias se fixaram no centro da cidade primeiro, junto a outros imigrantes do Oriente Médio, nas proximidades da Estrada de Ferro Central do Brasil. Isso é bem interessante, porque eles acabaram se fixando na região do Saara, né, que é uma região conhecida pela população imigrante árabe cristã, né? Então, judeus e cristãos conviviam na região do Saara. Na década de 1940, esse grupo começou a migrar para Tijuca, o bairro da Zona Norte, devido às obras de alargamento das ruas do centro urbano. Em 1928, as famílias oriundas de Beirute, então não mais de Sidom e sim de Beirute, constituíram a Sociedade Israelita Beirutense. Assim como o Templo Sidom, essa sinagoga começou no centro e depois se transferiu para Tijuca. E em São Paulo? Em São Paulo, os libaneses de Beirute e também da cidade de Sidom chegaram nas primeiras décadas do século XX e se estabeleceram no bairro da Moca, zona leste da capital. Na década de 1930, eram duas as sinagogas em funcionamento na mesma rua, na Rua Dorico Mendes, a Sinagoga Israelita Brasileira e a União Israelita Paulista. As duas frequentadas também por famílias de Sfat, o Safed e Yafa. Os prédios, eles se mantêm até hoje como sinagogas, mas com frequência bem reduzida. Além da Moca, o grupo marcou presença nos bairros do Cambuci e do Ipiranga. E na década de 1970, esse grupo migra para Higienópolis. Então, aqui é interessante, porque se no Rio de Janeiro, né, a gente tinha o Saara, onde os imigrantes árabes, eles conviviam, né, em São Paulo isso não acontece. Então, a gente tem os imigrantes árabes cristãos na região da 25 de março e os judeus na Moca, junto com imigrantes italianos e espanhóis, né? Então, é uma ocupação um pouco diferente, pensando nessa questão Rio-São Paulo. E aí, aqui eu quero comentar, então, de um projeto que está sendo desenvolvido que chama Comunidade Judaica da Moca. Entre setembro de 2023 e maio de 2024, devido a essa iniciativa comunitária, foram concluídas mais de 30 entrevistas com descendentes daqueles que vieram do Oriente Médio e também de algumas outras pessoas que têm outras origens, mas que também se juntaram no bairro da Moca. Essa ação, embasada na metodologia da história oral, soma-se ao esforço de coleta de acervo textual e iconográfico de objetos, com o objetivo de resgatar a memória dessas famílias que viveram no bairro por algumas décadas. É liderada pela Miriam, pela pesquisadora Miriam, que está aqui, e por mim, e apoiada por um grupo que chamou para si a responsabilidade da salvaguarda e da transmissão dessa herança e que hoje trabalha para a extroversão desse acervo, né? Então, se tudo der certo, a gente espera poder mostrar para todo mundo o que a gente tem feito nesses últimos tempos. Bom, e aí agora a gente dá um salto no tempo. Então, se antes a gente estava falando do começo do século XX, agora a gente já está falando de meados do século XX. A partir do final da década de 1940, às vésperas do estabelecimento do Estado de Israel, com o avanço do nacionalismo árabe, judeus do Líbano, mas também de países como Egito, Iêmen, Síria, Marrocos, Líbia, Iraque, Tunísia, Argélia, entre outros, têm as suas vidas deterioradas e ameaçadas, o que faz com que emigrem para vários países, inclusive para o Brasil. Então, essa é uma imigração que não tem nada a ver com aquela do Líbano do começo do século, né? É outro motivo, outro grupo, ainda que você tenha também judeus do Líbano. E aqui eu trago uma tabela que foi compilada pela Lynn Julius, que é uma britânica, uma pesquisadora britânica. Ela é jornalista e ela se volta à memória dos judeus dos países árabes e do Irã. E ela então faz uma tabela onde ela mostra a diminuição numérica dos judeus nesses países. E aí eu peguei só parte dessa tabela, porque na verdade, se a gente está falando de Brasil, as origens que a gente tem aqui são Egito, Líbano e Síria. Então, no Egito, por exemplo, em 1948, tinha 75 mil judeus. Hoje, 2016, tem 15. No Líbano, tinha 20 mil judeus, hoje, menos de 20. E na Síria, 30 mil judeus, hoje, menos de 15.
Então, isso aqui é para mostrar que realmente a gente tinha uma civilização judaica nos países árabes e que hoje é inexistente, né? Então, é uma civilização que acaba desaparecendo, mas que ela foi bastante poderosa em termos numéricos. Nesse contexto pouco favorável aos judeus, se dá o êxodo das cidades egípcias de Cairo e Alexandria. A gente recebe gente de Beirute, no Líbano, e também de Alepo e Damasco, na Síria, para o Rio de Janeiro e muito mais para São Paulo a partir da década de 1950. E aqui, pelo que a gente vê, são muito poucos os trabalhos acadêmicos que falam desse ciclo migratório para o Brasil. E, a meu ver, é uma lacuna que temos nos estudos judaicos brasileiros. Então, até o momento, a gente tem alguns depoimentos em vídeo, em livro, pouca coisa. A exceção fica com os judeus egípcios. A gente tem algumas teses, né, nesse caso, e também a gente tem uma exposição que aconteceu em 2023, graças também a uma iniciativa comunitária. É, então, por exemplo, a imagem à direita é de um documento chamado Laissez-passer. Talvez alguns tenham escutado falar. Ele é como se fosse um passaporte, mas a diferença é que ele permite a saída do país é, para um destino único, né? Então, por isso que vocês veem escrito aqui à mão à direita o termo em francês sans retour, né? Sem volta. E aí eu coloco nesse slide, em um dos depoimentos, né, a gente tem um judeu egípcio que vai dizer, não havia pátria para a qual voltar, né? Então essas pessoas, elas são expulsas, né? Elas recebem um documento chamado laissez-passer que permite a saída do país, simples assim. Esse documento, ele estava exposto nessa mostra e ele foi compilado pelo Nissim Ramal num livro comemorativo da exposição. No caso, esse específico aqui, ele foi então expedido pelo Egito em 1957. Ah, é importante dizer que a maior parte desses judeus eram considerados apátridas, né? Eles não tinham cidadania egípcia. Então, como eu falei, a gente não tem muitos estudos acadêmicos. O que eu fiz foi um apanhado do que a gente tem em termos de depoimentos, né, ou de biografias, né? Alguns desses imigrantes escreveram histórias de suas vidas, então é a partir daí, né, que eu tentei então pegar alguma coisa. Então, o que a gente sabe? Que essas pessoas falam vários idiomas, então falam árabe, falam francês, falam inglês e às vezes hebraico, porque eles tiveram a oportunidade de estudar em escolas internacionais. No caso dos egípcios, a gente tem uma coisa bem interessante, que junto com os húngaros, eles foram o único ciclo migratório judaico que passou obrigatoriamente pela hospedaria dos imigrantes, hoje o Museu da Imigração, né? Então é bem interessante, porque as pessoas pensam que todos os imigrantes passaram pela hospedaria, né? No caso dos judeus, pelo que a gente pesquisou, a Miriam e eu, a gente tem o grupo dos egípcios e o grupo dos húngaros, mas aí falando dos asquenazes. Como ocupações predominantes, essas pessoas, então, porque eles já vieram com mais estudo, né, além do comércio, eles foram para as finanças e também foram importantes profissionais liberais e profissionais de multinacionais. Né? Então, um caso interessante, por exemplo, dos egípcios na Ford, né, na montadora Ford, tinha muitos judeus egípcios, porque falavam muitas línguas, né, e tinham escolaridade. Assim como os libaneses que vieram no começo do século, e na verdade como outros imigrantes árabes, né, a culinária é essa que a gente conhece, a culinária árabe, né, com um ou outro prato específico, mas com uma comida bastante conhecida. Quanto às sinagogas, eles formaram sinagogas próprias a partir do final da década de 1950. Então, em São Paulo, a gente tem uma concentração nos bairros do Centro, Consolação, Santa Cecília e Genópolis, e no Rio de Janeiro, na Tijuca, em Copacabana e Ipanema. Aqui tem uma lista das sinagogas, né, mas mais importante que isso é tentar situar espacialmente onde que esses judeus se estabeleceram. Bom, então, eu termino por aqui. Eu só queria falar um pouquinho sobre as referências que eu acho que é importante
para quem está pesquisando, tem um interesse mais específico no assunto, então eu tentei fazer uma lista por tema, né? Mas antes ainda de falar sobre isso, eu queria dizer que a minha ideia nessa aula, né, e acho que a nossa ideia nesse curso é focar na diversidade dos judeus no Brasil. Então, mesmo entre os sefarditas, né, vocês estão vendo que existe uma diversidade. Então, não só pensando em asquenazes e sefarditas, isso vai ficar muito mais claro na aula que vem com o Ernesto e depois com a Miriam, né, na última aula, mas também nessa aula mesmo a gente vê que tem alguns grupos, né, com costumes diferentes. Então, nesse primeiro slide de referências, né, são livros ou são textos mais genéricos sobre judeus no Brasil. Então, a gente tem a Eva Bly, né, O Brasil como Destino, tem a tese do René Decolle, que é um demógrafo, um falecido, né, que faz um cruzamento do censo do IBGE, ou dos censos do IBGE, com outros indicadores elaborados pelas instituições judaicas. Então, é bem interessante. A Keila Grimberg, que organiza o livro Judeus no Brasil, o Nachman Faubel, que é né, uma sumidade aí, principalmente quando a gente fala da USP, né, do Centro de Estudos Judaicos, tudo mais. Ele tem esse livro Judeus no Brasil. A Helena Levin no Rio de Janeiro, da Colônia à República, e esse livro mais recente, Judeus no Brasil, que também é um compilado. Então, isso foi o que eu listei em termos mais genéricos, né, sobre judeus no Brasil. Sobre conceitos sefarditas e orientais é bem mais complexo, então eu não achei nada em português, né? Até porque essa discussão ela é muito mais no exterior do que aqui, né? Então, no caso, eu citaria a Margalit Bejarano com esse artigo, na verdade, que está na internet, né? Fácil de achar, das comunidades sefarditas na América Latina, e o livro do Daniel Elazar, que existe só em inglês. Além disso, eu relacionei aqui um site que acho que é do Gimena, não me lembro muito bem, que ele tem um toolkit, né, uma ferramenta educativa que fala um pouquinho sobre isso. Sobre os judeus em Recife, eu sugeriria o Jacques Ribemboim, num livro bastante recente, que é a História dos Judeus em Pernambuco, é uma bíblia de todas as épocas, então é bem legal. Desculpa, sobre os judeus marroquinos, o Eretz Amazônia, do Samuel Ben-Shimol, e os livros de organização do Elias Salgado, então, o que eu e a Miriam participamos, né, a União Israelita Shel Gemilut Hassadim, para falar dos judeus marroquinos que se estabeleceram no Rio de Janeiro, e o compilado Universo Sefarad. Além disso, eu indico o portal Amazônia Judaica. Bom, sobre judeus na Turquia, o Boris Fausto, Negócios e Ócios, e a tese da Rafaela, desculpa, a dissertação da Rafaela Barcay, Caminhos de Letemier. Depois a gente tem Judeus do Egito, com Ana Rosa Campagnano, o Nissim Hamaui, a tese da Ruth Leftel, da USP, e o livro da Joelle Rouchou para falar de egípcios no Rio de Janeiro. É uma tese da ECA na USP que se transformou em livro. Sobre os judeus do Líbano, então, dessa primeira fase, né, essa imigração do começo do século XX, né, a grande referência é Raquel Mizrahi, com o livro Imigrantes Judeus do Oriente Médio, São Paulo e Rio de Janeiro. E eu citaria a dissertação da Paula Ribeiro, Saara, uma paisagem singular na cidade do Rio de Janeiro, que ela fala justamente dessa convivência de imigrantes árabes, cristãos e judeus. Sobre os judeus do Líbano e da Síria pós 1948, muito pouca coisa, né? Falando assim sobre as comunidades formadas no Brasil. A gente tem a Lynn Julius com esse livro Uprooted, Desenraizados, mas ela não vai falar nada sobre o Brasil, ela vai falar sobre esse êxodo dos judeus dos países árabes. Depois, um livro bem recente de depoimentos, que é o Laissez-Passer, do Pitliuk e do Rampazzo, e o livro Raízes de uma Jornada, que também vai falar mais desses judeus na origem do que no destino Brasil. Então, eu acredito que essa é uma lacuna ainda que precisa ser preenchida. E aqui, por fim, os meus agradecimentos aos alunos presentes, prestigiando a gente com seu interesse, aos colegas ministrantes do curso,
o Ernesto, a Lúcia e a Miriam. E aqui eu aproveito para deixar o blog da Miriam, então muita coisa do que a gente fala aqui, né? Vocês podem encontrar no blog. A Miriam vai falar muito mais na última aula. E eu queria agradecer também ao Elias Salgado, do portal Amazônia Judaica, a Paula Ribeiro e a Shirley Nigri, todos pesquisadores das comunidades, né, das várias vertentes da comunidade sefardita no Rio de Janeiro. Pronto, eu vou parar aqui o compartilhamento e assim consigo.